Olá! O grupo é composto pela Ana Shiroma, David Seo, Gabriel Katakura, Leila Nami, Lucas Barradas, Mariana Akemi, Pedro Bandeira, Pedro Souza e Tarik Kiswani, e nós vamos apresentar sobre as nanocápsulas de lipossomas para entrega de fármacos. Na apresentação de hoje, nós vamos falar sobre as definições básicas, o sistema de entrega de fármacos, o que são os lipossomas e o que eles têm a ver com a vacina Pfizer. Definições básicas. Começando pela forma farmacêutica, é o estado final em que o fármaco se encontra na hora de seu consumo, para facilitar sua administração e para ter melhor proveito dos seus efeitos. Um exemplo disso seria o xarope, onde uma criança sofreria muito menos para tomar uma dose de xarope do que para engolir um comprimido amargo. Aprofundando um pouquinho mais nesse assunto, há também as formas farmacêuticas de liberação modificada, onde eles são especialmente desenvolvidos para possibilitar um melhor aproveitamento do fármaco. Agora, sobre a liberação modificada, nós podemos citar a liberação imediata, onde a partir do momento que o medicamento é administrado, o fármaco é liberado e não há controle nenhum da velocidade de liberação dessa dose. Os medicamentos com esse tipo de liberação normalmente possuem a sigla DI, para desintegração imediata, e um exemplo desse medicamento é a bupropiona, usado para controlar alguns transtornos depressivos. Há também a liberação prolongada, onde a liberação do fármaco é controlada e seu nível terapêutico é mantido no sangue, além de permitir uma menor dosagem do medicamento em relação à liberação imediata, já que a frequência da dosagem será menor. Alguns medicamentos com esse tipo de liberação podem ser encontrados com as siglas LP, liberação prolongada, SRO, Sustained Release Oral, Orals, Osmotic Release Oral System, e HBS, Hydrodynamically Balanced System. Um exemplo de medicamento com essa liberação é a vitamina C Sewing LP, onde eles afirmam que os picos de ácido ascórbico são menores na forma de liberação prolongada. E por fim, a liberação retardada, onde o medicamento é modificado normalmente para permitir a sua passagem pelo estômago, para que o fármaco seja liberado no trato intestinal, para facilitar a sua absorção. Normalmente, medicamentos assim, eles vêm escritos como Cronos ou Retard. E um exemplo de medicamento assim é o diclofenaco de sódio, que produz náusea e ou vômito, caso ele atue no estômago, quando seu efeito, na verdade, é o combate de dores e de inflamações. Olá, eu sou Ana Vitória e eu vou iniciar falando sobre comprimidos revestidos de liberação prolongada. Mas, primeiramente, o que seria um comprimido nos termos técnicos? Segundo a Anvisa, comprimido é uma forma farmacêutica sólida que contém uma dose de princípios ativos, obtidos majoritariamente através de compressão. Já um comprimido revestido de liberação prolongada é um comprimido com uma ou mais camadas de revestimento. Eles têm o intuito de proteger o fármaco de fatores do ambiente, alterar a velocidade de liberação do princípio ativo ou até mesmo melhorar a aparência do fármaco. Sendo uma forma farmacêutica de liberação prolongada, essas camadas de revestimento têm um objetivo de manter determinado nível desse princípio ativo na corrente sanguínea por um determinado período de tempo, sendo uma liberação controlada, portanto. As siglas que definem essa forma farmacêutica é COM, HEV, LIB e PROL, segundo a Anvisa. E um exemplo, assim como está no slide, desse tipo de fármaco é o medicamento Aropax, como está na imagem de 20 miligramas de cloridrato de paroxetina. Ele é destinado para pessoas com transtornos de depressão, ansiedade generalizada, ataques de pânico e comportamento obsessivo ou compulsivo. Agora eu vou falar sobre a suspensão de liberação prolongada. Primeiramente, a suspensão é uma forma farmacêutica que é no estado líquido, chamada de fase dispersante. E nela está composto partículas no estado sólido insolúveis, chamada de fase dispersa. Essa suspensão, a suspensão de liberação prolongada, assim como o comprimido de liberação prolongada, mantém os princípios ativos na corrente sanguínea em um nível estabilizado em determinado período de tempo. Essa forma farmacêutica, contudo, apresentou pouco sucesso, pois as estabilidades das partículas dispersas era muito baixa, muito pequena. Porém, segundo a técnica PENkinetic, onde os fármacos iônicos são complexados com resinas trocadoras de íons e liberados lentamente no trato gastrointestinal, aí sim teve sucesso. E um exemplo dessa técnica, desse produto, é o Polistirex, de hidrocodona, que ele é indicado para tratar a tosse severa vinda de alergias.
Por último, eu vou falar de solução de liberação prolongada. Em termos técnicos, uma solução seria uma forma farmacêutica em estado líquido que deve ser límpido e homogêneo. Ela pode ter mais de um princípio ativo dentro dela. E a solução de liberação prolongada, ela também libera, assim como os outros na corrente sanguínea, certas quantidades que ficam constantes em certos períodos de tempo. Um exemplo de solução de liberação controlada é o injetável naltrexona, que é um composto de cloridrato de naltrexona que tem como objetivo tratar o alcoolismo. Eu sou a Mariana Kemi e agora a gente vai falar sobre o sistema de entrega de fármacos, também conhecido como Drug Delivery Systems. Esses sistemas são tecnologias utilizadas nas modificações dos processos de liberação de fármacos no organismo, que visam principalmente ao aprimoramento das ações terapêuticas e clínicas do fármaco e a minimização dos efeitos tóxicos. Como exemplo, nós temos as nanopartículas, os lipossomas, filmes poliméricos, microcápsulas e cápsulas em resposta ao pH, dentre tantos outros. Em relação aos benefícios, podem ser divididos em 3 eixos. Os benefícios econômicos envolvem a redução do custo global com o uso de outros medicamentos e intervenções, simplificando a terapia. Os benefícios terapêuticos já envolvem a otimização da duração da ação, a manutenção do fármaco em níveis constantes, evitando a flutuação, e a diminuição da frequência da dose. Já em relação aos benefícios de segurança, ocorre o bem-estar do paciente, devido à melhora nos resultados e à redução dos seus efeitos adversos, aumentando a adesão do paciente com a terapia. Um exemplo utilizado nas modificações pelos Drug Delivery Systems é a própria modificação da droga, aumentando a sua lipofilicidade, facilitando, então, a interação da droga com o ambiente em que se encontra. Além disso, outros métodos mais automáticos estão substituindo aplicações em períodos curtos de tempo, que necessitam uma periodicidade regrada do paciente, para que o fármaco não fique nem em baixa concentração, o que o tornaria ineficiente, nem em alta concentração, o que o tornaria tóxico. Um método ainda em estudo é a ultrassonografia para tratamento de Alzheimer e tumores, em que ocorre a desestabilização momentânea da barreira hematoencefálica, formada por células gliais que protegem o sistema nervoso central. Bom, meu nome é Lucas Barradas e eu vou continuar falando sobre o Drug Delivery Systems, citando os métodos de entrega mais estudados, que incluem a aplicação direta do fármaco no local onde ele realmente vai ser efetivo, evitando então a passagem dele pelo metabolismo e o seu potencial tóxico, a movimentação desse fármaco por fatores como temperatura, pH e magnetismo, e principalmente o uso de moléculas vetores. A seguir, alguns exemplos em macroescala de aplicações de fármacos que trazem uma melhoria na terapia, como, por exemplo, a iontoforese, que trata da passagem do fármaco pela pele devido à repulsão elétrica, visto nessa imagem, as bombas osmóticas, que são dispositivos em camadas, que, no caso, liberam o fármaco de maneira contínua e controlada, graças à pressão osmótica feita nessas paredes. E temos o Cursete para o tratamento do glaucoma. Ele é feito a partir de acetato de vinil etileno, com pigmento de dióxido de titânio, e ele pode, então, permite a aplicação contínua de pilocarpina por 7 dias, e substitui a terapia de tratamento do glaucoma com o uso de colírios diariamente, além de evitar as lágrimas feitas por esse tipo de tratamento, que acabavam lavando o medicamento dos olhos do paciente. E um exemplo muito famoso também são os dispositivos intrauterinos que liberam progesterona, feito com a membrana de acetato de tinilvinilo. Bem, a partir de meados dos anos 70, pesquisadores como Robert Langer e Judah Folkman foram pioneiros no desenvolvimento de sistemas de entrega na escala micro e nano. Os mecanismos, em geral, vão, então, englobar o fármaco, realizar seu transporte e liberação em um local com maior especificidade no organismo. E exemplos são as microsferas, micelas, dendrímeros e os lipossomas. Eu sou Gabriel Katakura. E eu sou o Tarek Kiswani. E nós vamos falar sobre os lipossomas. Lipossomas são vesículas compostas por uma ou mais bicamadas fosfolipídicas concêntricas, separadas por um meio aquoso com diâmetro que pode variar de nanômetros a micrômetros, sendo que essas bicamadas fosfolipídicas são constituídas de uma zona hidrofílica e uma zona hidrofóbica, e elas estão representadas na imagem por meio de círculos cinza. Sobre a caracterização dos lipossomas, eles podem ser classificados em relação à constituição da membrana, ao tamanho e número de lamelas e quanto ao modo de preparo, sendo essa caracterização muito importante, pois esses fatores influenciam diretamente no comportamento dos lipossomas em meio biológico.
Sobre a composição da membrana, os lipossomas são compostos por fosfolipídios, que podem ser naturais ou sintéticos, sendo a fosfatilcolina o fosfolipídio mais utilizado, pois ele, além de possuir forma cilíndrica e organização em bicamadas estáveis em solução aquosa, também apresenta grande estabilidade frente a variações de pH ou da concentração de sal no meio. A membrana também pode conter esteróis, principalmente colesterol, pois ele proporciona uma melhor fluidez da bicamada, reduz a permeabilidade de moléculas através dessa bicamada e estabiliza-a na presença de fluidos biológicos. Ela também pode conter antioxidantes e carga negativa ou positiva, sendo que a carga é utilizada para evitar a agregação das vesículas e também para promover maior interação com biomoléculas e células. Devido à sua estrutura, os lipossomas podem ser utilizados para encapsular tanto substâncias hidrofílicas, que vão ficar incorporadas no compartimento aquoso, quanto substâncias lipofílicas, que ficam inseridas ou adsorvidas na bicamada lipídica. Por conta da semelhança entre a estrutura dos lipossomas e as membranas celulares, estes conseguem interagir com as células. Essas interações podem ser de 4 tipos principais: a fusão de membranas, a adsorção dos lipossomas à superfície das células, o intercâmbio entre a membrana do lipossoma e a membrana da célula, que é quando ocorre troca de moléculas, e a endocitose. Quanto ao tamanho e número de bicamadas lipídicas, são classificados em vesículas unilamelares, quando apresentam uma única bicamada lipídica, ou multilamelares, quando possuem mais de uma bicamada lipídica. Os multilamelares possuem tamanho entre 500 a 5.000 nanômetros, e os unilamelares podem ser descritos como vesículas unilamelares grandes, os L ou V, com tamanho entre 200 e 800 nanômetros, e como vesículas unilamelares pequenas, os S ou V, com 100 nanômetros de tamanho. Eles também podem ser classificados de várias outras formas, como por exemplo os MVL, que são os lipossomas multivesiculares, ou seja, um lipossoma que contém vários lipossomas em seu interior e que normalmente são estruturas mal formadas nos processos de obtenção dos outros tipos. Ou como GUV, que são os lipossomas gigantes que recebem esse nome pois possuem tamanho superior a 1 micrômetro. Os lipossomas também são classificados de acordo com o método de preparo, podendo ser vesículas obtidas por evaporação reversa, por prensa francesa, por injeção de éter, por hidratação do filme lipídico, dentre vários outros. Mas, na maioria dos métodos de preparo, se utiliza a preparação clássica, que é a hidratação do filme lipídico. Nela, os fosfolipídios são dissolvidos em um solvente orgânico, normalmente clorofórmio, dentro de um balão de vidro. O solvente, então, é evaporado, sendo que o processo ocorre sob rotação constante, de forma que é produzido um filme fino de fosfolipídios na parede do balão, que então é hidratado com água ou tampão. Após a hidratação do filme, é realizada a agitação da mistura para a formação de vesículas multilamelares heterogêneas, ou seja, que possuem vários tamanhos e diferentes números de camadas, o que limita sua aplicação. Portanto, após a obtenção das MLV, é possível realizar processos adicionais para se obter vesículas homogêneas e de tamanho definido, como LUV e SUV, por exemplo. Esses processos incluem métodos mecânicos, químicos ou eletrostáticos. Assim, os lipossomas podem ser submetidos a diversos tipos de tratamento, o que vai depender do tipo de lipossoma que se deseja obter. Bom, com o avanço da tecnologia, algumas alterações foram realizadas na estrutura básica dos lipossomas, o que possibilitou uma maior gama de aplicações terapêuticas, sendo também classificados contra as características de interação com sistemas biológicos. O primeiro tipo são os lipossomas convencionais, que têm uma composição de fosfolipídios e colesterol que contém um lipídio de carga negativa ou positiva, para evitar sua agregação com a vesícula. Os lipossomas convencionais são facilmente reconhecidos e fagocitados pelo sistema fagocitário mononuclear, o que faz com que seja rapidamente retirado da circulação do corpo. O segundo tipo são os lipossomas de longa circulação, que podem ser obtidos de várias maneiras, como revestimento com componentes hidrofílicos naturais ou sintéticos. Essa camada hidrofílica impede que o lipossoma seja facilmente reconhecido pelo sistema fagocitário mononuclear, elevando seu tempo de vida no corpo. O terceiro tipo são os lipossomas de sítio específico. Foram desenvolvidos com o principal propósito de aumentar a efetividade da liberação do fármaco no sítio-alvo desejado. Podem ser subdivididos em imunolipossomas, lipossomas com carreadores de proteínas e peptídeos e virossomas. Os imunolipossomas são lipossomas formados com o objetivo de aumentar a quantidade de fármaco acumulado nas células e tecidos-alvo. As imunoglobulinas são os ligandes mais utilizados. Os lipossomas, como carreadores de proteínas e peptídeos, como definido no nome, possuem compostos proteicos biologicamente ativos como enzimas, hormônios e citocinas.
Os virossomas possuem hemaglutinina em sua camada lipídica. Essa hemaglutinina age ligando-se ao ácido siálico nas membranas da célula. Com essa ligação, a hemaglutinina se funde com a membrana da célula. Esse processo impulsiona o efeito de vacinas encapsuladas. O quarto tipo são os lipossomas polimórficos, que são aqueles que têm uma estrutura mais reativa e sensível à mudança de pH, temperatura ou carga eletrostática. Os tipos de lipossomas polimórficos podem ser subdivididos em lipossomas sensíveis ao pH, lipossomas termossensíveis e lipossomas catiônicos. Os lipossomas sensíveis ao pH têm como principal alvo células cancerígenas, já que o tecido intersticial dessas células tem um pH levemente reduzido quando comparado ao pH fisiológico normal. Os lipossomas termossensíveis, formados por misturas de lipídios sintéticos, são utilizados principalmente em células tumorais pelo fato dessas células terem uma temperatura maior que a temperatura fisiológica do corpo. Já os lipossomas catiônicos possuem uma camada catiônica em sua superfície e são utilizados principalmente para a liberação de ácidos nucleicos dentro da célula. Então, por que os lipossomas são utilizados? Os lipossomas são um ótimo sistema de liberação de fármaco, pois apresentam baixa toxicidade, elevada biocompatibilidade, são biodegradáveis, não imunogênicos, ou seja, não estimulam a resposta imune ao entrar em contato com o organismo, protegem a substância ativa da diluição e degradação na corrente sanguínea, conseguem liberar a substância ativa em células ou mesmo em compartimentos celulares individuais e são capazes de encapsular tanto substâncias hidrofílicas quanto lipofílicas. Agora, vou falar algumas aplicações terapêuticas dos lipossomas. Uma delas é o tratamento de cânceres. A utilização de fármacos que destroem as células cancerígenas é o método mais utilizado no combate ao câncer. Entretanto, esses mesmos fármacos acabam destruindo células saudáveis, já que ambas têm muita semelhança e acabam causando sérios efeitos colaterais, em alguns casos, resistência ao tratamento. Sabendo disso, os lipossomas podem ser efetivos no tratamento dessa doença, já carregam consigo os fármacos necessários para o combate de câncer e são liberados apenas nas células cancerígenas, evitando assim a toxicidade para outras células. Os lipossomas também são utilizados no desenvolvimento de vacinas, sendo propostos como veículo de liberação de antígenos em razão da sua utilidade como adjuvante imunológico, que são compostos que induzem o antígeno a produzir uma resposta imune de maneira mais rápida, maior e mais duradoura, apresentando vantagens com sua fácil preparação, baixa toxicidade, biocompatibilidade, biodegradabilidade, assim como a liberação lenta de antígenos encapsulados. Eu sou o Pedro Henrique e agora a gente vai falar um pouco sobre o encapsulamento de RNA em lipossomas para a fabricação de vacinas. Primeiramente, a gente vai sentar algumas vantagens no uso de lipossomas para o desenvolvimento de vacinas. E, primeiro de tudo, a fácil preparação desse sistema de lipossomas. É relativamente fácil você fazer um preparado com lipossomas em um laboratório, em uma indústria, e é um preparo que envolve baixa toxicidade. Eles também são biocompatíveis com as membranas das nossas células e biodegradáveis, o que reduz o impacto ambiental desses lipossomas. Outra vantagem é a liberação lenta de antígenos ou fármacos que estão encapsulados, e eles também protegem o conteúdo encapsulado contra a degradação. Agora, sobre as vacinas de RNA, primeiro, elas são diferentes das vacinas convencionais porque elas não utilizam formas atenuadas do patógeno. Elas utilizam um pedaço do RNA mensageiro do agente patogênico que produz uma certa proteína desse agente. E por isso, o nosso organismo, quando traduz o RNA e produz essa proteína, o sistema imunológico consegue produzir uma resposta imune contra essa proteína e o nosso organismo não é contaminado com o antígeno, mesmo atenuado. Entretanto, o RNA mensageiro que não está encapsulado é degradado por enzimas RNases extracelulares quase instantaneamente e são moléculas instáveis. Ao estar na corrente sanguínea, os fragmentos de RNA poderiam rapidamente ser degradados. O lipossoma protege o RNA do meio externo. Então, a ação das enzimas RNases não é tão intensa quando você tem um encapsulamento pelos lipossomas. Meu nome é David e vou explicar sobre as vacinas que já estão sendo usadas com essa tecnologia. O uso das vacinas de RNA é extremamente recente.
apesar do seu estudo ter se iniciado há algum tempo. A vacina da Pfizer é um exemplo de vacina que contém RNA encapsulado no lipossoma. Ela apresentou resultados excelentes, sendo a sua eficácia de 95%. Aqui na imagem, podemos comparar a eficácia das 3 vacinas contra a Covid e notamos que a vacina da Pfizer apresenta a maior eficácia. Os lipossomas estão sendo usados atualmente para o combate à Covid-19. Como já tinha mencionado anteriormente, a vacina da Pfizer contém lipossomas que transportam o RNA do vírus. Esse RNA é responsável pela síntese da proteína S, uma proteína viral. A presença dela faz com que o nosso organismo crie uma resposta imunológica e produza anticorpos que nos protegerão quando entrarmos em contato de verdade com o vírus. Um outro estudo realizado na UFG utiliza o lipossoma para mimetizar as células com as quais o coronavírus tem a maior afinidade. Esses lipossomas fazem com que o vírus perca a sua funcionalidade e sejam degradados posteriormente.